Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é o programa Palco Livre. Comigo, né? Eu sou a convidada da noite aqui, eu que estou no palco. Eu preparei um pouquinho de um material para vocês, de algo que é: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Olha só que provocativo. Seja bem-vinda, Cláudia. E aí, vou trazer algumas provocações para vocês, algumas coisas do que eu, né, pesquisei sobre, que eu já li. E também, no final, a gente sempre bate um papo aqui sobre o assunto, né? Quem quiser contribuir, depois das consciências que eu vou trazer para vocês sobre esse assunto, tá bom? Vocês podem também interagir pelo chat, certo? Durante todo o papo que eu vou dando uma olhadinha aqui no chat com vocês. E no final a gente abre para a gente sempre trazer algumas facilitações e consciência. Então, fiquei com isso na minha mente, né? Que é algo, né? O que você ainda não se permitiu experimentar, né? E aí eu fiz hoje uma pesquisa no grupo, o pessoal respondeu aqui, né? Participou da minha enquete. O que mais te impede hoje de experimentar algo novo? Então a gente teve 18 votos no medo de errar, 13 votos no falta de tempo, 22 votos em zona de conforto, 11 votos em medo de julgamento e 24 votos em insegurança e não me sinto pronta ou pronto para algo novo, né? Então, isso envolve tudo, desde a criação de algo, desde uma comida, um relacionamento, uma viagem, envolve todos esses aspectos, assim. Então, hoje eu gostaria de começar com uma pergunta para vocês, hoje eu queria começar perguntando assim: o que você ainda não se permitiu experimentar, né? Porque muitas vezes, pessoal, a gente pensa, né, em não experimentar coisas novas por falta de tempo, por falta de oportunidade, por falta de dinheiro. Mas quando a gente olha mais fundo, o que normalmente parece não é isso, né? Vem principalmente aquele medo de se frustrar, sabe? Medo de eu entrar em contato e se eu não gostar? E o que as pessoas vão achar? E será que tá certo? Será que tá errado? Qual que é a expectativa de decepcionar você e decepcionar o outro? Então, vem uma energia assim de medo de investir, de tempo, de emoção, de não receber nada de volta do que você imaginava sobre a questão. E aí, para a gente não sentir essa frustração, a gente escolhe não sentir quase nada, né? A gente perde a oportunidade de experimentar algo novo por medo dessa frustração da gente não gostar, sabe? Percebe? E hoje o Neto experimentou algo pela primeira vez. Ele foi numa aula de Pilates comigo. Eu até compartilhei nos stories, né? Eu tava há um ano já, 2 anos chamando, Neto, vamos lá, vamos experimentar. E ele, não, 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 não. E hoje, ele nem sabia o tema que eu ia trazer aqui no Palco Livre. Ele decidiu experimentar essa aula e ele gostou bastante e disse que vai continuar. Vamos ver, né? Mas é aquela coisa, né? Aquele medo, né, da frustração, de não gostar, ainda mais homem com exercício pilates, né? Coisa de mulher, enfim. E aí ele se permitiu e gostou. Gostei da ideia, não tenho vontade de experimentar o jiu-jitsu, então, pois é. E aí, pra gente não sentir essa frustração, geralmente a gente acaba não sentindo nada. E a gente fica no conhecido, no previsível, no seguro e na nossa zona de conforto, sabe? Só que junto com isso, vem também diminuindo uma energia da nossa alegria, da nossa curiosidade, do nosso prazer em viver e de vivenciar realmente coisas novas, né? Então, muitas pessoas deixam de vivenciar por incapacidade, elas deixam, ela não é por incapacidade, sim por uma proteção, sabe? Uma autoproteção, principalmente emocional, que vem atrelado ao medo da frustração. Então, não é à toa que a gente fez, que nós tivemos 24 votos hoje com insegurança e não me sinto pronto, né? O Celso traz demais isso, né? O ano passado eu fiz uma mentoria com ele sobre roteiro. Depois, no final, se ele quiser compartilhar, ele compartilha. Mas é assim, muitas pessoas já estão com a coisa, com a ideia pronta, de repente, para ser lapidada, mas por medo de julgamento, do próprio julgamento, nem pensa em lançar o seu livro, nem pensa em lançar seu produto, fazer um vídeo, por medo dessa frustração, sabe? Então, eu acho que muitas vezes a gente deixa
de viver não por incapacidade, sabe? Mas essa autoproteção que não permite que a gente avance, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas talentosíssimas em várias coisas, só que elas ficam sempre buscando a hora que tiver pronto, a hora que tiver perfeito, eu começo e nunca vai estar perfeito, sabe? A gente sempre vai, né, procurar alguma coisa, principalmente atrelado ao julgamento. Então, talvez a pergunta não seja assim, o que eu não estou experimentando, mas também o que eu estou evitando sentir. Então, tudo que vocês estão evitando fazer, que seja pela primeira vez, porque vocês estão evitando sentir. Podemos destruir, descriar, por favor? Sim? Certo, errado, bem, mal, pode, poc, todos a 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns, né? Então vem essa energia muito forte. Então, eu sempre gosto de interagir no grupo com essas enquetes, né? E hoje eu falei para vocês que eu fiz essa enquete, daí fiquei bem impressionada com a participação e principalmente por esse medo, por essa insegurança. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente abrir nossa discussão aqui, que é quando você fez algo, quando foi a última vez que você experimentou algo pela primeira vez? Então, comentem aqui, sabe? Se de repente nesse mês ou nessa semana você tenha experimentado algo novo, ou ido de repente num restaurante que você nunca foi, fez algo que não estava na sua rotina, experimentou um alimento novo que você nunca experimentou. Então, eu queria saber de vocês, por favor, coloquem aqui no chat se vocês tenham feito algo pela primeira vez. Gosto de saber isso. Eu fiz algo pela primeira vez, que para vocês pode achar até meio doido, mas eu cortei beterraba. Você acredita, Adriana? Nunca tinha cortado uma beterraba. É louco isso, mas eu tô numa terapia assim com a comida, né? Eu tenho um paladar super infantil, inclusive. E aí a minha terapeuta, né, tá me trazendo essa consciência para eu fazer amizade com a comida, principalmente legumes, esse tipo de coisa. E aí, pela primeira vez, eu cortei, né? Eu mesma lavei, cortei a beterraba, ralei, senti o cheiro, enfim, fiz amizade com a beterraba. E foi muito uma experiência bem interessante, né? Tipo, ela solta aquele coisa, e daí a minha mão ficou toda vermelha, daí eu brinquei com o neto, passei na boca, eu falei, olha, Marina Silva. Então, é muito gostoso a gente experimentar algo, sabe? Quando a gente nunca fez. E eu percebo que, assim, que as opções que vocês colocaram, né, que era medo de errar, falta de tempo, zona de conforto, medo do julgamento, insegurança e principalmente não se sentir pronto. E olha como isso já diz muita coisa como nós, né, seres humanos humanoides aqui. Que não é a falta do desejo de viver, não é a falta do sonho, mas muitas vezes é o medo que a gente percebe em sentir. Medo de errar, medo de se frustrar, medo de se expor, medo de não dar conta. Então, toda essa energia que tá vindo à tona aqui de vocês, né? Tudo isso que vocês estão percebendo no campo aqui, desse medo de sentir tudo isso. Podemos agora destruir, descriar, por favor? Sim. Certo, errado, bem, mal, pode, poc, todos a 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. E me conta aqui no chat, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez que eu gostaria de saber. Deixa eu ver aqui se alguém colocou. Sim. Comprei um computador com a ajuda do neto pela primeira vez. Olha só que legal, Maria. Muito reconhecimento incrível, né? A Maria, ela tinha o costume do marido, né? Que ela é viúva, comprar todas as coisas. E pela primeira vez ela fez uma compra de algo, né? Grandioso, sozinha. Com a ajuda do neto, mas foi sozinha. Né? O ano retrasado, eu também experimentei. Não, ano passado, não. Ano passado e retrasado, eu experimentei viajar sozinha. Eu nunca tinha feito isso, sabe? Então eu fui para Portugal sozinha e fui também para Miami. Fiz uma conexão, fiquei um dia em Miami sozinha, sem o neto, sem ninguém. E para mim assim foi uma experiência muito interessante, que eu super recomendo a gente, sabe, ir no cinema sozinha, fazer algo que você nunca experimentou. E foi assim demais, porque parecia que eu tava sei lá, em alto mar e que eu tava numa boia e que, sabe, qualquer momento eu ia me afogar. É uma sensação muito estranha, mas eu experimentei esse desconforto também. Eu nunca viajei sozinha por passeio, tá vendo? Experimente, Maria.
Às vezes, tipo assim, a gente tem que começar, na verdade, com coisas mais próximas. De repente, ir de uma cidade para outra fazer um passeio de meio período e depois isso vai avançando. Então, não recomendo, de repente, fazer uma super viagem, né? Para igual você fez para o Oriente, mas fazer pequenas viagens. Então, vamos ver aqui nos comentários. Eu falei para a dona do espaço que faria barras nela e na recepcionista, para elas conhecerem a técnica. E quem sabe agitar um local, o bingo. E na hora me apresentou a esposa de um psiquiatra que já marcou uma sessão. Olha só, né? Fez algo pela primeira vez. Há meses eu facilitei um curso de Reiki junto com uma amiga e amei essa experiência, mas senti muito frio na barriga. Mas é isso, é realmente suportar esse desconforto, entendeu? De fazer algo pela primeira vez. Muitas pessoas fazem live comigo pela primeira vez, né? Segundo a Mari aí, que é minha astróloga, ela fala que eu tenho isso dentro do meu mapa, que sempre incentiva as pessoas a fazerem algo pela primeira vez. Então não é à toa que eu já, tipo, já fiz mais de 20 lives com pessoas que estavam experienciando pela primeira vez fazer uma live, sabe assim? Tipo, nunca tinham feito. Então eu provoco isso nas pessoas. Então, viagem, Maria. O que eu lembro agora, porque você falou do Pilates ano passado, eu faço artes marciais e tive um problema no joelho e não estou podendo fazer. Então foi interessante passar de artes marciais para Pilates, né? Então, olha que legal. Experimentar algo diferente, né? Que nunca fez. Eu fui para Marrocos, mas tinha uma amiga por lá. E eu quero ir num lugar desconhecido sozinha. Eu acho uma experiência incrível, Maria. Porque estar com a gente, eu sei que você mora sozinha, mas sabe, essa coisa de você desbravar mesmo, fazer algo inusitado, eu acho que super contribui. A Conceição colocou: viajei sozinha, no ano passado para a Europa, sem domínio do idioma. No entanto, foi bem divertido. Eu participei do Axis pela primeira vez contigo, sim, sozinha também, né? Foi para um curso sozinha. Então, é sobre esse sustentar esse desconforto. Então, todos os lugares que a gente não está disposto a sustentar esse desconforto que impede a gente de vivenciar coisas grandiosas, podemos destruir e descriar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns, né? Então, é sobre isso que eu trouxe o tema, porque eu estava refletindo muito sobre essa semana, sobre quando a gente fala muito sobre consciência, espiritualidade, energia, expansão, mas muitas vezes a gente não experimenta coisas muito básicas na vida, que é o que eu falei, sabe, da beterraba. Tipo, eu nunca tinha descascado uma beterraba. Parece ridículo, mas eu nunca tinha feito isso. Então, eu nunca tive o hábito de cozinhar, né? Nunca foi algo que fez parte da minha história, porque na minha infância isso não era estimulado. Então, assim, a comida estava pronta, né? Sempre pronta. Então, tipo, eu acordava, minha mãe já tinha descascado as frutas para mim. Eu depois, por 18 anos no banco, levava a marmita, sabe? Aquela coisa da mãe. E eu nunca tive contato com a comida. E daí, depois chegou aqui, eu casei com o neto, quem cozinha é o neto às vezes, e agora eu tô tendo contato pela primeira vez de cozinhar. E isso tá sendo uma experiência bem interessante, sabe? Então, a minha terapeuta sempre fala, ou eu posso finalizar, se eu não consigo participar, mas ela quer que eu tenha contato pela primeira vez, fazendo amizade com os legumes e com a alface. É muito louco. Então, hoje eu fui lá no varejão, eu toquei nas frutas, eu comprei as frutas, eu fui aqui na horta na frente de casa, eu né, peguei o pé de alface. Então, é umas coisas assim, da rotina da gente, que é algo que a gente pode ir desbravando e conhecendo coisas pela primeira vez, né? Então, essa semana, né, desde semana passada, desde que eu comecei esse tratamento, eu tô com esse olhar no mercado, sabe? De tocar a fruta, de escolher com calma, de sentir o cheiro. Então, eu levei muito tempo para perceber que eu poderia fazer isso, tá? E olha que coisa curiosa. Quando eu cortei a beterraba pela primeira vez na vida, né? Quando eu nunca tinha cortado, pode parecer bobo para muita gente, mas para mim, que nunca tinha feito isso, não fazia parte do meu mundo, e eu nem gostava de beterraba, eu nunca tinha cortado aquilo. Então, foi simples, né? Não foi perfeito, mas foi uma experiência nova, que me deu uma sensação de presença, de conexão, conexão com o meu corpo, com a minha vida, que eu não estava acessando antes. Então, quantas vezes vocês, né? Eu não sei fazer, eu não gosto. Então, assim.
é experimentar. Então, eu vou até provocar vocês para que a gente possa fazer 2026 ser aquele ano da experiência, onde a gente possa até pegar um caderno e anotar coisas que a gente poderia fazer pela primeira vez, e nunca tinha feito, né? Então, eu quero realmente experimentar. E isso tá no dia a dia. Então, por exemplo, sei lá, você vai numa pizzaria e eu tenho muito assim, sabe, de sempre pedir a mesma pizza, o mesmo lanche. Então, o iFood é sempre a mesma coisa. Então, sei lá, olhar no iFood e pedir uma coisa nova. Ir na pizzaria, você sempre pede uma pizza de mussarela, então você pede uma pizza de portuguesa. Ah, você sempre pede o suco de laranja? Não, dessa vez você vai olhar o que o seu corpo está pedindo ali e pedir um suco diferente. Porque mesmo que você tenha uma experiência considerada ruim, essa experiência fala, nossa, realmente eu gosto mais da laranja do que do abacaxi. Mas se de repente eu não me abrir para experimentar o abacaxi, eu não vou saber se realmente eu gosto da laranja, porque eu sempre fiquei na laranja. Percebe? Então, gostaria de instigar essa mudança que vocês para ser algo mais gigante, né? Que você experienciando pequenas mudanças, pequenas coisas no seu dia a dia, você pode estar transformando a sua realidade em muitas coisas grandes. Porque é desconfortável mudar, é desconfortável expandir. Então, a gente pode fazer esse movimento junto em pequenas ações, tá? Então, é por isso que eu queria trazer essa pergunta para vocês, né, de um jeito bem humano, bem real. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E pode até assim ser uma comida diferente, um lugar novo, uma conversa diferente, uma escolha que você nunca tinha feito, uma pequena experiência. Então, isso é muito rico, é demais assim a gente realmente ultrapassar e fazer coisas que você não costuma fazer. E eu percebi que eu sempre fui uma instigadora disso, sabe? De levar as pessoas a fazerem coisas pela primeira vez. Eu lembro que o ano passado eu levei, acho que duas ou três amigas lá no Teatro Oficina em São Paulo, né? Eu gosto bastante de teatro. E elas nunca tinham ido num teatro, sabe? Só tinham ido em cinema. Eu falei, como assim? Nunca foi num teatro? E eu levei elas e elas tiveram essa experiência de ter o contato com o teatro pela primeira vez. Então fazer live, enfim, eu gosto sempre de incentivar e ver como que as pessoas se comportam em coisas diferentes. Então, eu gosto de vivenciar isso e também estou exercitando isso em mim, tá? Porque parece fácil, mas não é. Eu vou iniciar um trabalho de DTM com destrave no maxilar devido ao bruxismo. E é a primeira vez. Olha que legal, né? Então, vai experimentar. Vai experimentar isso novo. Então, o tema 2, que é, na verdade, aqui que eu separei até em blocos aqui para a gente falar. Olha, peça alguma coisa diferente amanhã. Vamos lá. Que é a votação que a gente tem o medo da frustração, né? Então, uma coisa que eu estava observando muito é que muitas vezes a gente não evita experimentar coisas novas porque não quer crescer, sabe? A gente evita porque a gente quer se proteger emocionalmente, principalmente. É como se a gente mantivesse uma certa distância da vida, não se envolver muito, porque daí a gente, né, não entrega tanto e não aposta tanto, não se expõe tanto. Porque lá no fundo existe um medo inconsciente de se frustrar, de se decepcionar e de se machucar. Olha só. Só que no meio dessa distância, gente, também nos impede de viver a intensidade da alegria, a intensidade dessa descoberta do novo, né? Diz que pode ser ruim, pode ser bom, mas tipo, meu, tô experimentando. O que mais é possível, sabe? E quando a gente fica muito nesse lugar de proteção, a vida fica muito segura, né? Mas ela também fica muito pequena. Então, como seria realmente a gente despertar e expandir? Essa coisa do experimentar teve comigo porque por muitos anos, para quem não sabe, eu dava classe de barra só aqui em Limeira. Então ninguém me conhecia e eu também não ia para a internet, eu não gostava de aparecer, por mais que eu tivesse o teatro, que era uma coisa de comunicação que já me incentivava, mas eu tinha tanto julgamento, falar, ah, não, vou fazer isso. Não. E aí eu impedi muitas pessoas, até vocês, né, de me conhecerem a minha entrega por conta desse medo distrator, que é o medo realmente é o medo é um implante distrator,
que me impedia, tipo, de, sabe, ir pra frente. Eu estou usando saia depois de 4 anos, isso é novo, que eu estou escolhendo muito legal, olha lá, estou usando saia. Interessante que sempre incentivo os meus filhos a experimentarem coisas novas e me dei conta que eu mesma quase não faço coisas novas. Então é muito interessante a gente começar a listar, sabe? Ter um caderninho, pode ser no seu celular, começar a anotar quais são as coisas que você está fazendo pela primeira vez para ser 2026 um ano da experiência. Sabe, de repente procurar um assunto novo que você nunca viu, conversar com pessoas diferentes, ler livros diferentes, que não sejam do Axis, sabe, sei lá, expande, gente. O que mais é possível? E aí tem um livro que eu gosto bastante, que é esse aqui, ó, é, Mindset, aqui, ó, A Nova Psicologia do Sucesso, que ele fala de dois funcionamentos, né, do nosso cérebro, que é o mindset fixo, que ele evita errar para não se sentir incapaz, com medo do julgamento, que é aquela pessoa, não, eu não vou fazer assim, sempre funcionou dessa maneira, então sempre vai funcionar e eu não vou mudar e é isso e pronto, acabou. Para que mudar? Sempre foi assim. E a gente tem um mindset de crescimento, que ele entende que o erro faz parte do aprendizado, né? Faz parte dessa expansão. E quando a gente vive muito com o medo de se frustrar, a gente acaba se relacionando com uma vida nesse lugar de proteção e controle. Então a gente não percebe que não são os pequenos movimentos que a gente não avança, porque a gente fica no mindset fixo. A gente não expande. E eu via isso muito na questão do mundo corporativo, sabe? As pessoas que tinham esse mindset fixo e as pessoas que tinham um de crescimento, né? O quanto as pessoas estavam abertas a experiências novas e o quanto a pessoa, não, isso não funciona. Isso sempre vai ser assim e sempre será. Eu fiz unha com uma pessoa durante 15 anos, sei lá, até mais. E ela não aceitava Pix, ela só aceitava dinheiro em espécie. Era uma senhora. Daí eu falei, não acredito. Como você vai continuar fazendo unha com essa pessoa? Ai, falei, Neto, a gente é apegado à nossa manicure, enfim. Mas assim, ela tinha super uma mindset fixo. Não, eu não vou abrir, porque para mim é só dinheiro. E pronto, acabou. Então, o quanto que ela perdia de cliente porque a pessoa não tinha dinheiro e toda vez era um ó do borogodó para chegar, sacar o dinheiro e pegar e pagar ela. Nossa, me dava um puta transtorno. Então, pensa na sua vida, nos lugares que você tá nessa estrutura enraizada, sabe? Essa estrutura fixa que impede você de não experimentar coisas novas. Então, a Bruna colocou aqui, né, que saiu com um grupo de mulheres que não conheci, foi inédito, estava insegura e fui mesmo não sendo o meu rolê de não beber algo e me sinto agora que fui, me sinto ainda fora do padrão, mas eu fui. E isso é muito legal, Bruna, porque por mais que você foi e de repente a experiência não foi legal, você sabe que de repente aquele lugar não pertence a você, sabe? Tipo, ó, eu fui, eu experimentei, mas não foi legal. Eu lembro uma vez que eu fiz o Neto ir numa boate gay lá em Campinas. Ele vai lembrar. O meu amigo gay estava fazendo aniversário e aí tinha uma boate muito famosa em Campinas e eu falei, não, Neto, a gente tem que ir. E aí ele foi pela primeira vez. Ficou super inseguro, mas eu acho que ele gostou pelo menos da música, porque era muito animada. E foi super legal, né? Foi a primeira vez que eu tinha feito isso. Então, é aquela coisa de você, né, tá ultrapassando e não se engessar e ser aberto a experiências. E a gente tem muito isso quando a gente é criança e até adolescência, e depois a gente vai perdendo aos poucos, entendeu? Então, eu sempre fui uma incentivadora e uma curiosa, e eu percebia que aos poucos a gente vai se embutindo nessa realidade transacional, e a gente vai parando essa curiosidade que a gente tinha, que era mais forte. Vocês percebem isso também? Comentem aqui pra mim se vocês percebem que vocês eram super sem julgamento, sem ponto de vista quando eram crianças e depois foram perdendo. E eu lembro que quando eu tinha aproximadamente, sei lá, 13, 14 anos mais ou menos, lembra que eu sempre fui uma boa incentivadora, né, de pessoas a fazerem algo pela primeira vez. E aí eu tava com uma amiga e eu queria conhecer um necrotério. Olha isso, essa história.
E aí eu falei, gente, como seria, né? Como seria? É, exatamente, Maria. Eu queria ver como que era o morto, enfim. Tinha 13 anos. E aí eu fui lá, conversei com o cara, né, no necrotério, falei, olha, eu sou estudante de enfermagem, olha, sempre fui boa, né? De se comunicar. Eu tô fazendo um cotil aqui na Unicamp, e eu queria conhecer como que é um necrotério. Ele falou, então, mas não pode, né? Você tem que ser maior de idade. Quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 15, tinha 13. Enfim, eu conversei com o cara e convenci ele a deixar a gente entrar no necrotério e ver os mortos. E aí a minha amiga é louca, né? E a minha amiga junto comigo, a gente teve essa experiência. Foi horrível, gente. Foi horrível. Mas assim, eu só queria trazer pra vocês que, tipo, quando a gente é criança ou quando a gente é, sei lá, adolescente, a gente não tem o julgamento do que vai acontecer, dessa frustração, sabe? A gente vai e faz. E aí eu não tava pensando como que seria. Se fosse hoje, jamais eu iria lá no necrotério e pedir pro cara pra eu ver morto. Mas assim, eu sei como funciona porque um dia eu já experimentei e eu sei que isso é horrível, entendeu? Dentro do meu mundo. Então, tem várias coisas que eu fiz pela primeira vez, principalmente na adolescência, por conta que eu não tinha esse filtro. Ah, vai dar errado. Não, vamos. Depois a gente vê o que vai acontecer. Então, era aberta muito a aventuras novas, né? Então, um pouquinho desse livro aqui, né? Que vocês, se vocês quiserem conhecer esse funcionamento, ele traz, na essência desse livro, ele fala, né, que desde cedo a sociedade ensina pra gente a ser inteligente, a acertar, a performar bem, né, errar é igual a fracassar, a fraqueza, a rejeição, enfim, todas essas programações que a gente faz, as liberações no Axis, né? Então, isso cria um padrão nas pessoas onde elas tentam provar o tempo todo o valor delas. Elas evitam errar para não se sentirem incapazes. Elas fogem dos desafios para não se frustrar. Então, isso é o mindset fixo, porque você já foi inserido nessa realidade para ter esse sistema de funcionamento, tá? Já o mindset de crescimento parte da ideia, né, que ninguém nasce pronto, sabe? Que as capacidades elas são construídas na prática, na tentativa e no erro, e errar faz parte do nosso desenvolvimento. Então você não é o seu resultado, você está no processo. Por isso que a gente tem que experimentar coisas novas, sim. Ou seja, gente, o problema não é errar. O problema é achar que errar define quem você é. Então, quando alguém tem muito medo dessa frustração, normalmente ela está operando nesse mindset fixo, né? Ela está tentando se proteger de uma dor, de um julgamento e da sensação de ser inadequado, sabe? Eu não vou fazer isso porque pode ser muito inadequado e eu posso receber muito julgamento e blá 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 blá. Então, esse livro realmente ele mostra pra gente que desde criança a gente sempre aprende a associar esse valor como acerto, sabe? Como desempenho, como ser bom. Quem tira nota boa é valorizado, né? Quem erra é corrigido, às vezes, né, fica envergonhado, às vezes vai ser desacreditado. E isso vai criando na gente uma relação que a vida, onde errar vira muito perigoso. Errar parece significar, sabe, eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente, eu não posso falhar. E eu lembro que quando eu estava no ambiente corporativo, eu classificava, os funcionários, a Adri vai lembrar, em três classificações, né? Era, como fala? Vou lembrar agora. Me lembra? Existia uma avaliação a cada 6 meses, onde a pessoa era não tinha o suficiente, fora, não suficiente, dentro do esperado e acima do esperado, que o banco entregava nas metas. E aí, as pessoas que ficavam no quadrante abaixo, elas se definiam como aquele resultado e elas paravam de produzir. E eu sempre trazia para elas assim: olha, você não é esse resultado aqui. Você foi classificada nesse resultado por conta da sua entrega, por conta da sua performance, mas você não é isso. Então, o quanto de repente a gente vai se ajustando por conta até da escola, sabe? Dessas programações. Então, todas as programações que colocaram a gente nesse sistema, né, de erro, de falha, de, de acertar, de errar. Podemos destruir e descriar, por favor?
Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, curtos, garotos, povo, as criações, bases e aléns. Então, errar não significa, significa eu não sou capaz e eu não sou boa o suficiente e eu não posso falhar. Tudo que o erro significa para você, tudo que você está tentando evitar com o errar, podemos destruir, descriar, por favor? Certo, errado, bem mal, pode pó, todas as 100, curtos, garotos, povos, criações, bases e aléns. Uau! Olha só, é bem isso. A Cláudia trouxe aqui, né, que também, quando era criança, ela estudava e ela também teve um contato com uma caveira, né, que levou a mão. Olha só. Isso, a gente, porque a gente tem essa coisa da observação. A criança tem, o adolescente tem também essa coisa da observação e sem o julgamento, né? Por isso que sempre fala que no processo de criação, o Celso trouxe isso muito quando eu fiz a mentoria com ele de escrita criativa. Ele trazia muito sobre o olhar da criança, né? Porque a criança não tem esse olhar do julgamento do que vai acontecer. O que pior aconteceria, eles nem pensam nisso. O que pior aconteceria quando eu entrei no necrotério? Puta, eu nem pensava nisso. Eu só fui lá e eu quis ver, e ainda o cara me fez a opção: o que que você quer ver? Você quer ver um que foi, tomou um tiro? Ou você quer. Eu falei, gente, depois que eu saí, daí eu percebi o que eu tinha criado. Daí eu não contei pra ninguém, porque imagina eu contar pra minha mãe que eu tinha feito um negócio desse, né? Ninguém ia acreditar. Então, até hoje, quem eu compartilhei foi só minha amiga. Ai, que legal, Celso, que você tá gostando. E aí, então, minha mãe ficaria muito brava, né, se eu fizesse isso. Então, esse é o chamado mindset fixo, né? Quando a pessoa tenta se proteger o tempo todo para não errar e para não se expor e para não se frustrar. Já o mindset de crescimento que esse livro traz, ele vai entender que ninguém nasce pronto, que a gente aprende vivendo, que a gente aprende tentando, errando, ajustando e que a experiência, ela é o que constrói a competência, a nossa maturidade, a nossa confiança. E quando a gente tem muito medo da frustração, normalmente a gente fica preso nesse lugar de proteção que acaba vivendo a vida em meia distância, sabe? Você fica meio assim, é melhor não fazer porque vai que não dá certo. Vai que eu me frustro, vai que. E aí a gente fica sempre hesitando, o que de repente poderia ser muito agradável. E tem muitas coisas que são plataformas. Eu não estou destruindo essa questão com a comida, estou compartilhando com vocês meu processo. O Celso sabe também. É uma plataforma que por muito tempo eu não experimentava coisas por medo da frustração, e isso é da criança. Então, essa questão do paladar infantil, ele foi construído por muito tempo, que aí mesmo com todos os processos eu não tinha coragem de olhar para esse lugar. E hoje o Neto sabe que eu tô experimentando. E ela falou: você só vai mudar se você experimentar, se você fizer as pazes com a comida, se você tocar no alimento. Isso vai fazer parte do seu processo, entendeu? E tá sendo uma experiência bem legal. Na dança do salão e no teatro vivi experiências que me ajudaram a perceber que o erro faz parte do nosso aprendizado. Sim, eu percebi assim, como eu sempre fiz teatro, quando eu fui para o meio corporativo, eu tinha muita facilidade em tipo assim, na questão da frustração. Eu errei, eu posso corrigir. Eu acho que o teatro ele estimula isso. Eu lembro uma vez que quando eu fui no meu processo de promoção, acho que eu era de gerente de conta, né, para gerente geral. E aí eu tinha que fazer uma apresentação. E na época o case da apresentação era o negócio da Spoleto, sabe? Aquele vídeo que tinha do Porchat, tal. E eu tinha que fazer uma questão de atendimento ao cliente, excelência de atendimento com base num case. E aí eu tinha preparado uma apresentação super legal em PowerPoint, várias coisas para apresentar para uma banca, né? Então, assim, aquela avaliação podia ser promovida ou podia ser de escanteio, né? Tipo, era uma apresentação. E aí eu fui lá e tinha 5 gerentes, tal. E aí antes da apresentação, acho que foi Deus, né? O meu chefe falou: Elô, faz o seguinte, quando você for apresentar, pega a sua apresentação, imprime ela e entregue um para cada um nessa banca, porque daí o pessoal vai acompanhando, né? O que você tá falando, tal, na apresentação sua de PowerPoint. Eu fui lá, beleza. A hora que eu cheguei lá, gente, eu coloquei o meu pendrive, não abriu a apresentação. Então, tipo, tudo que eu tinha passado o final de semana inteiro pensando, igual você, Maria, esses dias, não abriu.
E aí eu tinha duas opções. Ou eu ia apresentar mesmo assim, porque graças a Deus eu tinha uma apresentação impressa. Ou eu ia falar, ai, gente, desculpa, mas eu não tá abrindo minha apresentação, então eu prefiro em outro momento. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Heloísa e eu tô participando aqui do processo, né, para promoção. E a minha apresentação não tá abrindo. Mas como vocês sabem, na agência, no banco, acontecem muitas coisas inusitadas que a gente às vezes está fora do nosso controle, né? Pode vir um cliente, sei lá, alterado. Pode ser que o sistema não funcione no dia, pode ser que de repente várias coisas aconteçam. E aí a gente tem que estar preparado para quê? Para a gente se adaptar, não é? Para a gente realmente ver o que é possível no nosso dia. Então não é isso que vai parar a minha apresentação. Eu vou apresentar para vocês porque vocês têm aí a minha apresentação impressa. Então, tudo bem para vocês se eu apresentar dessa forma? Porque eu estudei o assunto, eu sei o que eu vou falar e vocês estão com a apresentação aqui. Eles falaram assim, claro! E eles ficaram assim, "Ah, nossa, que legal, não sei o quê." E aí, gente, foi isso, né? Que o teatro tinha me trazido muito sobre essa questão, né? Meu, quando você tá em cena, se você só que sabe o texto, seu amigo. Se você esquece, o Celso sabe. Tipo, meu, quem vai saber é seu amigo que tá contracenando se de repente foi um texto ping-pong ou você mesmo. Então a gente aprende o quê? A improvisar. E isso eu sabia muito bem, improvisar. E eu fui lá, falei, não, não é isso que vai deixar né, a minha promoção. E aí eu fui promovida, eu lembro, por conta disso, por conta dessa questão de, pô, aconteceu um problema, mas como que eu interagi, né? Como que eu lidei com esse problema? E muitas vezes, se fosse o fixo, o mindset fixo, eu ia falar assim, não, não tem a minha apresentação, eu não vou apresentar, né? Tipo, cadê as minhas toalhas brancas? Não vou, né? Cadê? Tá louca? E aí foi isso que fez eu ser promovida na época, né? Então eu tô trazendo para vocês porque nem sempre vamos ter as melhores situações. Elô, isso foi uma manobra para você mostrar sua versatilidade. Não é? E foi isso, foi esse ponto que, tipo assim, olha, essa menina aí a gente pode contar, porque se acontecer uma merda, a gente vai poder contar com ela, porque ela vai saber no momento de crise, que a gente chama assim, né, na empresa, momento de crise, não sei o quê, ela vai saber como interagir. Então é ela que a gente quer como liderança no banco, entende? Então, nem sempre o dar errado, né? As pessoas sempre trazem aqui o que dá certo, né? Ah, eu sou top, eu enriqueci, eu sou foda, olha só o que eu fiz. Mas ninguém fala das merdas, né? Ninguém traz a vulnerabilidade, as coisas que não deram certo durante o seu processo. Eu até comentei que esses dias eu fui numa participar de um curso em São Paulo e eu fui convidada, eu não consegui participar, mas eu achei um demais. Até comentei com o Celso, falei, Celso, tem um congresso de coisas que deram errado. E eu achei assim, uau, que legal, né? Tipo, tem um congresso das pessoas que vão lá colocar a cara a tapa para falar, ó, eu já fiz muita merda e já tentei várias coisas e não deu certo. Então, com a experiência do outro, se você for tentar de repente, você pode optar por um outro caminho, né? Que as pessoas sempre falam do que deu certo, nunca do que deu errado. Então, aqui que a Mira colocou, hoje me joguei no desconhecido com uma dupla que eu não conheço. Eu tô vendo demais, Mira, você tá ultrapassando isso, né? Eu lembro que tá vindo muitas pessoas fazer troca com você pela primeira vez, isso é fantástico. E vai também, vai se instigando, sabe? Vai aproveitando. Eu tinha um sentimento de inadequação gigante e a terapia contribuiu muito com essa vulnerabilidade. Muito bom, Conceição. Eu acho que o espaço do autoconhecimento, o espaço da terapia, tudo é contribuição para a gente perceber, né? Tipo, olha só que merda que eu fiz, cara, né? Os meus amigos sabem tantas merdas que eu fiz, que às vezes eu compartilho, né? Então, assim, não é porque, né, você fez que, não, então tá bom, não vou fazer mais dessa forma porque, olha, eu fiz e não funcionou. Mas a gente tem que experimentar. Eu sempre falei que na ciência deveríamos ter um jornal de experimentos que falharam. Iria economizar muitas tentativas de outros cientistas. Muito bom isso, Maria. É sobre isso, porque as pessoas, elas só falam do sucesso, né? Elas não falam da parte do ego, da frustração. Enfim, isso é muito ocultado, né? Porque como assim a Elo fez coisas que não deu certo? Então, onde na sua vida você percebe que você está se protegendo demais
para não errar, para não se frustrar, para não se expor. Então, nós vamos agora para o nosso bloco do medo de errar e da necessidade de estar certo o tempo todo, né? A gente tem essa necessidade. Então, uma coisa muito ligada a esse medo de frustração é a necessidade que a gente tem de estar certo e de provar que não está errado, de justificar as nossas escolhas. Olha, eu fiz isso, mas deu errado porque isso e isso. Não, tipo, o meu pendrive não abriu. E aí eu não tinha outra opção do que falar com a plateia ali que estava me aguardando. E aí um ator o quê? Ele improvisa, né? Então, quando a gente vive tentando acertar, a gente não experimenta. Repetir. Quando a gente vive tentando acertar, a gente não experimenta. A gente controla, a gente se protege e a gente também se limita. E errar, na verdade, não é o problema, né? O problema é o julgamento que a gente cria em cima do erro. Então, principalmente na parte financeira, tem muitas terapias que falam que, principalmente a nossa parte financeira, ela tá ligada a um débito emocional, sabe? A uma compensação. Tipo, quando a gente está em crise, com dívidas, enfim, não consegue. É alguma coisa que criou aquilo, sabe? Que é isso que a gente procura no Axis, né? O que está oculto, não dito, não revelado, blá 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 blá, que cria de repente um débito emocional fudido na sua conta bancária. Eu não tenho mais errado que eu tenho mais errado que acertado e agora como dei uma parada por conta disso. E pode POC, né, Cláudia? Vai, só vai, entendeu? É, porque fica aquela coisa da assertividade mesmo. Ah, uma hora dá certo, mas o que é dar certo, né? Será que as coisas erradas também não deram certo? É só uma perspectiva diferente? Só se a gente mudar, né, o nosso mindset? Então, no Axis a gente fala muito sobre isso, sabe? Toda vez que você julga, você não cria algo melhor, você cria mais daquilo que você está julgando. Então, eu tô julgando, meu Deus do céu, só tá vindo pessoas aqui que estão não me valorizando, pessoas escassas e clientes e blá blá blá. Que acontece? Eu julgou, você vai criar 100 vezes mais daquilo. Então, é ir para a pergunta o que está certo sobre isso que eu não estou reconhecendo, como eu posso mudar isso, se sim, como eu mudo isso, senão eu vou criando mais disso no meu universo. Daí a gente vai para o Axis mesmo. Eu estou trazendo duas coisas aqui para vocês, né? Uma aqui, os livros, e outras as coisas do Axis. Então, eu vou fazer algumas facilitações com vocês. Eu acho que todo mundo que está aqui é do Axis, então a gente sempre usa o enunciado aclarador do Axis, que é uma varinha que permite que as energias vão limpando os nossos pontos de vista. Eu vou fazendo as perguntas, a gente vai falando sim, e a gente vai limpando. Então, todos os lugares que você está usando a necessidade de estar certo para provar que não está errado, e assim evitar experimentar a vida e tudo que ela é, vamos destruir, descriar, por favor. Sim, certo, errado, bom e mal, pode, POC, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. O quanto você está usando o julgamento de erro para impedir você de escolher, de criar, de experimentar coisas novas, tudo que isso traz a tona multiplicado. Vamos agora destruir, descriar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode, pop, todas as 100, curtos, garotos, povos, criações, bases, aléns. Todos os lugares que você está tentando provar que fez a escolha certa, ao invés de simplesmente escolher e criar a partir disso, tudo que isso traz à tona, e tudo que está por baixo disso, vamos destruir, descriar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode, pop, todas as 100, curtos, garotos, povos, criações, bases, aléns. Qual é o poder, o controle, o julgamento e medo que você está usando para evitar errar e se frustrar? Que se você soltasse agora, criaria muito mais leveza no seu mundo, muito mais liberdade, muito mais possibilidade. Tudo que isso traz à tona, vamos destruir, descriar, por favor. Certo, errado, bom e mal. Pode, POC, todos as 100, curtos, garotos, povos, criações, bases, elenques. Se você nunca mais tivesse que provar nada pra ninguém, nem pra você, o que você escolheria diferente hoje, né? O que você escolheria diferente hoje? Então, a escolha, gente, ela não precisa ter justificativa, ela não precisa ter garantia, ela não precisa ter aprovação, é apenas uma escolha que vai criar outras múltiplas escolhas, infinitas possibilidades a partir da escolha. E se você não julgar essa sua escolha,
Por mais que deu merda, sabe? Você fez o que tinha que fazer, mas o que que criou a partir disso? Eu percebi isso, sabe? Que todas as coisas que eu falei, nossa, deu merda. Tipo, o que que eu fui fazer? Que merda é essa? Eu percebi que criou movimentos, criou várias coisas, pelo menos na minha vida, né? Então, quando a gente não tá tentando provar que tá certo, a gente não vive, a gente só se defende. E escolha é sempre a fonte de criação, não é o acerto, tá bom? Então, onde vocês percebem que ainda estão tentando provar que estão certos, ao invés de simplesmente escolher experimentar? Tudo que isso traz à tona. Vamos criar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 100, curtos, garotos, povas, criações, bases, elenques. Ó, essa pergunta é boa. Onde você percebe que ainda está tentando provar que está certo, ao invés de simplesmente escolher experimentar? O que que eu estou tentando provar com isso, né? O que é isso? Essas são as perguntas do Axis, que a gente pode usar quando a gente for fazer uma escolha e que a gente está julgando a nossa escolha. Uma outra, é dentro da nossa enquete, uma outra parte, 13 pessoas, elas votaram no não tenho tempo, né? Que é muito comum também de que não permite experimentar. E aí eu vou mostrar algo do contexto meu pessoal, tá? Eu sempre falei, gente, eu quero voltar a fazer teatro, eu preciso ter contato com a arte de novo, não sei o quê. Desde que eu entrei no Axis, eu me afastei. E eu me afastei, não foi o Axis, né? Foi eu que me afastei. E eu queria ter esse contato novamente, blá, 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 blá. Mas eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo. E aí eu falei, e se eu fosse dona da minha agenda? E se eu criasse esse tempo? E aí, quando eu soltei isso, meu amigo falou: Olha, eu tô criando grupos pequenos aqui, né? O Wagner, que é meu amigo, já foi, veio inclusive aqui no Palco Livre, para fazer alguma coisa, né? Fazer um processo aqui com o teatro, que a gente tem o espaço. E aí, se você arrumar algumas amigas, a gente pode experimentar isso. E aí falei, então tá bom, eu acho que eu tenho sexta-feira de manhã. Tipo, é o único dia que eu tenho. E aí a gente pode se adaptar, de repente, se eu estiver dando classe e não tiver na sexta, podemos nos adaptar? Podemos, Elô, podemos nos adaptar. E aí, sexta-feira agora, eu vou novamente experimentar ter contato com o teatro novamente. Então, sempre eu fiquei por 5, 6 anos falando, não tenho tempo. E aí eu percebi que quem não tem tempo cria uma desculpa, né? Na verdade, o tempo ele não é linear, é você que cria. Então, apareceu muito isso, né, nessa enquete, essa famosa frase, eu não tenho tempo, mas quantas vezes a gente deixa de experimentar algo novo, não porque não tem tempo de verdade, mas é porque é sair da zona de conforto, entendeu? E aí eu percebi que assim, esse ano eu escolho fazer menos viagens e ter mais tempo para o meu corpo, incluir meu corpo nas criações, incluir o que eu gosto de fazer também. Porque adianta só a gente só ganhar dinheiro, né? Tipo, colocar o dinheiro aqui e aí não tá fazendo nada pro meu corpo, nada que eu gosto. E é sobre isso, é sobre a gente arrumar esse tempo, se colocar, se priorizar na nossa agenda, enfim. Então, quantas vezes você deixa de experimentar tudo isso porque você não quer sair da sua zona de conforto? Ó, retire o tempo da equação. Eu aprendi a incluir o tempo para classes e eventos. Exato. É só incluir. Tipo, porque tem gente. Não é assim que a gente fala assim, então peça para uma pessoa extremamente ocupada e ela vai fazer o que você pediu. Peça para um desocupado e ele vai arrumar várias desculpas e não vai te entregar. Geralmente a pessoa mais ocupada é a pessoa que consegue te trazer um time diferente nas coisas. Vocês já perceberam isso? Eu percebia muito, né, liderando com os meus funcionários. Era assim, eu pedia para aquele que estava sempre em movimento e ele me entregava, mesmo com um monte de coisa para fazer, e aquele que era mais parado, então, uma hora eu entrego, uma hora eu vou fazer. Então, por que que a gente não se permite experimentar algo novo, né? Porque a gente não quer sair dessa rota conhecida, porque pode gastar muito mais da nossa energia, porque a gente não quer correr risco e a gente quer não abrir mão desse automático. A gente faz as coisas no piloto automático. E como que a gente pode mudar isso? Então, todos os lugares onde vocês estão usando não tenho tempo como justificativa para não escolher, não experimentar, não expandir sua vida, vamos destruir, criar, por favor?
Certo, errado, bem, mal, pode, hipócritas, a 100, curtos, canudos, povos, criações, bases, além. Que medo, o controle, o conforto, a necessidade, a previsibilidade você está usando para criar escassez de tempo na sua vida. Tudo que isso traz é tônimo multiplicado. Vamos agora dos feitos criar, por favor. Certo, errado, bem, mal, pode, hipócritas, a 100, curtos, canudos, povos, criações, bases, além. Então, é se colocar na agenda. Se você não domina a sua agenda, o seu cliente vai dominar a sua agenda, né? Infelizmente é assim. Então, ou você coloca os seus horários, ou você se coloca em prioridade, ou a prioridade vai ser o seu cliente e você não vai ter tempo mais para nada. Eu tô pegando muito isso nas sessões de negócio, tá? Tá vindo muito isso da galera muito assim, workaholic e não tem tempo para nada, mas também não se prioriza. Então, eu queria trazer que sexta-feira eu vou experimentar me colocar em prioridade também. Então, quando a gente diz que o tempo todo a gente não tem tempo, a gente está, sem perceber, entregando o comando da nossa vida para fora, que é o que eu falei, né? Para o cliente, para outra pessoa. E a vida vai ficando cada vez mais automática, mais previsível e mais limitada. Experimentar algo novo quase sempre pede reorganização, prioridade, coragem e sair do conhecido, né? Sair da nossa zona de conforto, tá? A mentalidade é um gatilho, na verdade é o cérebro poupando não sei o quê. E nosso cérebro é o quê? É plástico, a gente pode mudar. Domingo eu atendi até o almoço, estou assim sem tempo, até às vezes sem fazer coisas mais simples, exatamente porque você não está se priorizando, Bruna. Você está priorizando o seu cliente e aí o corpo, uma hora ele vai fazer essa conta para você, ele vai fazer você parar, né? Então, todos os lugares que vocês estão entregando o controle do seu tempo na vida, nas escolhas de outras pessoas, das rotinas, dos medos, das prioridades inconscientes. Podemos destruir e criar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode hipócritas, assim, curtos, garotos, povos, criações, baselins. Que mentiras vocês estão usando para, como não tenho tempo para não escolher, não se priorizar, não experimentar a sua própria vida? Tudo que isso traz a tona e multiplicado. Vamos destruir e criar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode hipócritas, assim, curtos, garotos, povos, criações, baselins. Se você fosse verdadeiramente dono do seu tempo, o que você estaria escolhendo diferente hoje? O que você faria, né, se você fosse dono do seu tempo? Se vocês forem estudar grandes milionários, eles falam que a maior riqueza é o nosso tempo, né? Então, quando você fala assim, o que você queria ter mais? Mais tempo para você fazer, ou não ter nada na sua agenda. Então, assim, é uma grande riqueza, isso faz parte da riqueza. E o que você está deixando de viver hoje porque não se prioriza e diz que não tem tempo? Aí, um outro livro que eu gostaria de fazer a indicação aqui é esse aqui, ó, O Poder do Hábito. Quem já leu esse livro aqui? É bem interessante, né? O que que ele fala nesse livro, né? Basicamente, ele fala que nosso cérebro ele cria circuitos automáticos para economizar energia. Então, uma vez que esse hábito ele é criado, ele não desaparece, ele fica guardado lá no nosso cérebro. E o nosso cérebro não diferencia o hábito bom do hábito ruim. Ele só reconhece estímulo, comportamento e recompensa. Então, ele traz aqui um experimento, né? A Lapa Maria, que é cientista, né? Do ratinho, né? Que acho que eles fazem um experimento, dão uma recompensa com chocolate, acho que uma coisa assim no livro. Então, ele aprende o caminho para receber esse chocolate, com essa recompensa, mesmo quando o contexto muda, né? Quando tem choque, quando tem mudança de rota. E o cérebro dele fica tentando repetir aquele padrão antigo até a recompensa que é o chocolate. E o hábito ele fica ali adormecido, esperando o mesmo gatilho para ser ativado novamente. Ou seja, não é falta de vontade, é uma programação neurológica, né? Então, para a gente mudar de hábitos, vai exigir da gente o quê? Consciências e novas experiências e mais experiências repetidas. Então, a gente vai falando que não é 21 dias para você tornar um hábito novo, né? Para você colocar no seu cérebro que você pode mudar. E contava mentira para mim usando não tenho tempo. Agora aprendi no Axis, não estou escolhendo agora. É, porque é uma desculpa, né, que a gente realmente cria com isso. Então, 21 dias, exatamente. Tem uma parte do livro aqui, do Poder do Hábito, que eu gosto muito, que ele fala assim, que desse experimento do rato, né?
e que daí assim, o ratinho vai indo, vai receber a recompensa do chocolate, que ele fala, e aí os cientistas eles fazem outro trajeto para o rato, eles fazem choque, fazem várias coisas, e o rato ele continua mesmo, ele esquece, parece, desses estímulos e vai até a recompensa. E o nosso cérebro também é a mesma coisa. Ele cria esse circuito automático, que é o estímulo, a ação e a recompensa. E o que é mais interessante é que depois desse caminho que o ratinho fazia, mesmo mudando o cenário, mesmo tendo os estímulos diferentes, o cérebro dele continuava tentando repetir o mesmo padrão. Então, mesmo que a gente vai para hábitos novos, a gente sempre vai voltar para aquele hábito antigo. Então, o autor ele explica que os hábitos eles nunca desaparecem de verdade, eles ficam codificados nas estruturas do nosso cérebro, como se estivesse ali no modo de espera. Então, por exemplo, pessoas adictas, né? Outras coisas, pessoas com a adicção da comida que eu estou fazendo agora. Então, o nosso cérebro ele não diferencia esse hábito bom do hábito ruim. Ele só reconhece aquilo que já é conhecido, aquilo que já é previsível em termos de energia. Então, isso é maravilhoso para coisas como dirigir, como escovar os dentes, como andar. Então, imagina se a gente tivesse que reaprender toda vez, né? Como fazer isso. Então, o nosso cérebro ele tem. Então, a gente sabe como andar de bicicleta, a gente sabe como escovar os dentes, porque o nosso cérebro já registrou e a gente pode fazer isso com outras coisas também. Então, ninguém aprende aqui a ficar aqui no Zoom falando, né? A pessoa vai ter que ir experimentando e isso vai se tornando algo muito automático. O desafio é que, mesmo com esse mecanismo, também mantém os padrões que não servem mais. Então, a gente entra para essa nossa zona de conforto para que a gente não se frustre, né? Para que a gente sempre volte ao hábito anterior. Então, zona de conforto, gente, não é um conforto emocional, é um conforto neurológico. É o nosso cérebro dizendo: Isso eu já conheço, então isso é seguro para mim. Lembra que eu falei para você da comida? Tipo, o que é seguro para mim? É as porcarias, né, Celso? Não é o legumes e o alface. Mas eu estou me desafiando a, né, ter essa mudança, né, do o ratinho ali da recompensa, sou eu, né? Então, por isso que a zona de conforto não é brigar com você, é criar novas experiências para ensinar o nosso cérebro a novos caminhos. Então, eu vou fazer um desafio, né, nesse grupo aqui esse mês. Não sei se um mês, uma semana, a gente pode combinar, para que vocês possam perceber tudo que eu estou falando e a gente experimentar coisas novas, né? Então percebe que tudo que a gente falou hoje, o medo de se frustrar, a falta de tempo, a zona de conforto, o medo do julgamento, a insegurança, no fundo ele aponta para a mesma coisa. A gente não experimenta na vida porque a gente quer se proteger. Só que a consciência, sem experiência, ela não muda padrão. Então a gente tem que experimentar. Então, o que eu quero propor algo hoje para vocês é uma coisa muito simples, muito pragmática, que nem o grupo do Celso, né? Para a gente fazer isso para o corpo e para nossa vida. Então, eu vou criar um desafio que chama Desafio da Experiência no nosso grupo, tá? Que é uma proposta bem simples, assim. Durante uma semana, vou colocar uma semana, depois a gente pode prorrogar. Cada pessoa aqui que está participando dessa live e as pessoas que vão assistir depois também vão escolher uma pequena experiência nova todos os dias. Nada grande, tá, gente? Pode ser um alimento, pode ser falar com alguém que você não conhecia, pode ser um hábito, pode ser escovar o dente com o lado esquerdo, não sei, alguma coisa, tá? Diferente. Um caminho diferente, você vai na academia sempre no mesmo caminho, você faz uma outra rota. Come uma comida diferente, uma conversa, qualquer hábito. E aí, quem quiser, compartilha no grupo como foi essa experiência. Não é obrigação, né? É apenas um convite. E no final de semana, nós vamos encerrar esse desafio no domingo. Eu vou trazer um presente energético para quem participar, certo? Vou ver ainda o que que eu vou trazer. E então, eu tô percebendo tudo isso que a gente falou. é, o medo de se frustrar, a zona de conforto, a falta de tempo, a necessidade de controlar, fica muito claro para mim que realmente a consciência sozinha ela não muda o padrão, tá? Então acho que isso é um exercício prático para o nosso cérebro estar mudando e a mudança ela vai acontecer quando a gente realmente experimenta
diferente na vida real. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Falei bastante, né? Mas eu preparei, eu estudei esse conteúdo aí e eu gostaria de convidar o Celso aqui no final desse palco livre, né, amigo? O ano passado eu fiz, eu tive uma primeira experiência também, que foi participar do grupo dele de roteiro, mesmo não sendo, não querendo escrever um livro, mesmo não querendo fazer merda nenhuma. E o Celso me trouxe umas coisas bem interessantes na questão da experiência, que eu fiz um clube do livro também junto com ele, né, participando como aluna do livro O Caminho do Artista, que tipo é um livro maravilhoso assim, que ela passa, né, passa coisas semanais para você fazer. E então eu queria convidar você, Celso, para falar um pouquinho, né, eu falei demais, né, sobre isso. Não, você falou maravilhosamente bem. Foi uma generosidade, uma vulnerabilidade, uma coisa raríssima, Tá assim. baixinho o seu áudio, meu amigo. Opa, meu Vê se áudio você tá baixo. consegue. Tá baixo. Calma Gostou, Celso? É bem o seu aí. assunto, né? Ah, bom, Você tá bem sempre. baixo. Vamos ver se Ah, melhora. melhorou, melhorou. Então, cara, é meu assunto preferido, assim. Eu acho que é um assunto de todos nós. É muito interessante você ter trazido tantas coisas, foi tanta coisa, assim, que Uhum. você sempre Eu entrega juntei, muito eu fiz no. um Frankenstein, entendeu? É. Tipo, juntei todos os livros e as informações que eu tinha, né? E eu Pra agradeço, trazer. assim, você ter feito essa referência, assim, tantas vezes a mim, porque, de fato, nós estamos numa caminhada juntos, assim, né, Uhum. Elô? Sim, Num acesso, acessando coisas que a gente tinha esquecido, né, minha amiga? sim. Assim, é de verdade muito interessante você ter trazido o Poder do Hábito, que Uhum. ele é um livro que é muito conectado ao caminho do artista. Porque, na verdade, o caminho do artista é Mostra aí o livro pro pessoal, Celso, do o Caminho do caminho do Artista. artista que está aqui. É Eu esse aí, ó, esse peguei livro ele de aí. Vocês volta. podem comprar pela Amazon, mas assim, é até legal ter o livro físico, né? Eu tenho no Kindle, mas eu É, queria é ter bom que ele. você anota, você rabisca, porque ele é Uma realmente delícia um esse livro. livro de prática. Então é o É. seguinte, eu até vou fazer um clube de leitura com ele de novo. Eu Esse falei pra clube você fazer. é Uhum. exatamente. Então você fala e eu faço, né, Heloísa? É, sim, eu falei, eu quero fazer de novo, porque E, ele é um guia, né, Celso? Tipo, tem coisas semanais pra ir experimentando, né? cara, eu tava comentando com a Gabi aqui, The Artist Way. Cara, ele na pandemia, assim, ele salvou minha vida. Eu tava. É interessante, por isso que eu vou falar do poder do hábito. Uhum. Porque o poder do hábito é exatamente uma reconstrução, tem tudo a ver com quebrando o hábito de ser você mesmo, É, que a gente leu e a Ana Sanches aqui, tá lindo. sim, Tem tudo a ver com Access, com destruir e descriar todas as plataformas com que a gente acredita, que a gente identifica que somos nós, para você sim, passar a ter uma vida mais leve, mais livre, com mais sim, possibilidades, porque as possibilidades que a gente tem a partir dessas plataformas, desses hábitos que se confundem com a nós, conosco mesmo, são possibilidades muito poucas. Na verdade, muito. dependendo do grau da sua adicção a esses hábitos, cara, eu vou te falar, é uma ou duas possibilidades. Então a gente fica aqui querendo, mas a gente não se permite. Eu fui uma adicto da ativa. Então, assim, eu sei exatamente o que é não te dar possibilidade. Você tem uma possibilidade. E, assim, logo no começo da minha jornada de recuperação, eu tive o universo, cara, é só você escolher, né? É. Então, o universo te apresentou para mim esse caminho do artista, dessa mulher louca, maravilhosa. Eu fiz aula, Você não conhecia, Celso, por mais que você tinha lido não várias conhecia. coisas, olha que Eu interessante, não me né? lembro agora, cara. Foi algum colega que falou, mas sabe aquela coisa que você fala, eu quero E ele isso. é muito espiritual, né? Tipo, Muito muito. espiritual. Ela tem É, um processo que são 12 semanas, 12 passos, não mera é. coincidência, onde você vai liberando velhos hábitos. Você vai se Ah, abrindo sim. para novas escutas, novas Uhum. experiências, como você falou tanto aqui. E É. vai se permitindo. E vai muitas vezes revisitando lugares onde você passou a acreditar, onde você começou a acreditar. Por isso que fala daqui, né, do poder do hábito, né? Porque ele é muito científico até esse livro, né, Maria? Tipo assim, tem
umas coisas assim, bem de biologia aqui. Não, o poder do hábito, cara, é exatamente é isso, assim, você vai trazendo, assim, para lá para as suas glândulas basais, todos É, aqueles funcionamentos automáticos do nosso cérebro maravilhoso, é. pô, nos ajuda muito na vida E ele é prática, né? Você não plástico, tem que né? Ele é pensar, como plástico. você disse, para dirigir, né? Então, Não, assim, só que você vai botando ali outras coisas, como comer o cookie às 4 da tarde, tomar o café, cheirar o pó, e fazer o quê, sabe? Todas as merdinhas também que nós escolhemos, ela vai ali para aquele hábito que fica ali como uma fonte de prazer imediato, enfim, tudo aquilo. E aí você precisa fazer novas conexões, abrir, fazer novas conexões neurais para poder criar novos hábitos, e esse livro fala sobre isso. E a Júlia Câmara, do jeito dela, também fala sobre isso. Você deixar de acreditar e de sim. praticar velhos hábitos. A primeira coisa é trazer para a consciência, Access Consciousness na veia. Então você traz para a consciência como? Revisitando, perguntando, por exemplo, cara, aquela professora, onde é que foi que eu acreditei que eu não podia mais dançar? Onde que eu acreditei que eu Uhum. não podia mais Quem falou pintar? pra mim, Quem né? Que eu fala? não. Onde foi? Onde foi? Porque eu era uma criança que dançava, É, pintava, cantava. O que sim, foi a primeira vez que falou assim, ai, que voz horrível, garota, para! sim. Para de ficar gritando aí, não enche meu saco. Ai, pintou na parede, pai, pai, menina má. Então, professora, professores, colegas, e ao longo da vida, toda a nossa primeira infância, segunda infância, terceira infância, 15ª infância que estamos agora. Então, É. assim, a gente vai levando bloco, sabe, sendo cancelado, Eu e percebi a, que, tipo assim, até uns 15, sabe? Porque eu nem falei pra você que a experiência do necrotério, acho que foi com uns 12, 13, entendeu? cara, e continua, E, Elô. tipo assim, curiosa, né? Tipo, foi lá e quis ver os mortos. Eu não faria isso hoje, entendeu? Mas, tipo, meu, Mas essa sua uma proposta de experimentar curiosidade. novas coisas é tão maravilhoso. Assim, o pessoal que é muito acostumado com Access, a Júlia faz muitas perguntas de Access, assim, vê se vocês não vão reconhecer. O que você faria se você não tivesse medo de ser chamado de louca? O que você Hum, faria se isso não fosse causar risco de morte? O que olha você só. faria se, sabe? Tipo assim, o que você faria se esse cara, esse esqueminha de você ver as suas possibilidades, se você não tivesse Até onde mais você pode ir, vergonha, até né? onde você pode ir. E não significa necessariamente que você vá fazer, mas você pode trazer isso à luz. E quem sabe você faz uma dança, aquela velha aula de dança de salão, de salsa. Aquela velha vontade que você tinha de patinar, de Porque a disposição, né, Celso? Na verdade, a disposição nossa de estar assim, eu escolho fazer isso. É isso que cria, entendeu? É essa disposição. Não é você fazer propriamente, né? Mas você está porque disposto? Está nada, disposta? nada, nada é real quando você diz que não pode fazer um vídeo, não consegue, não tenho, não sei que nada é real. É Não. tudo a cabeça e toda a cabeça do passado. Não É. tem nada, nada que te diferencie, sei lá, do Felipe Neto, entende? Uhum. Da Flávia Porque eles Alessandra. também começaram com, né? Tipo, todos eles, né? Cara, nem importa onde começou, onde não começou, nada diferencia agora. É uma câmera e você e o ato de falar e fazer. Sabe? Assim, só que a gente coloca tantas barreiras, a mais, a só que, é o velho a mais, o só que, e eu, filha, tudo é passado. Tudo é passado. Todos esses livros que você citou aí, inclusive Access Hum. Consciousness, os seus passados, eles procuram tirar a gente do passado e trazer para o É. presente. Destruir e descriar aquelas crenças que nos mantém e faz com que a gente crie um presente todo igual, baseado no passado, repetindo esse padrão e nunca projete um futuro Para mais novas brilhante. sinapses neurais, né? Para novas possibilidades. E tem um ponto também do livro, Celso, que eu lembro quando eu fiz o clube com você, que você falava que era o encontro com o artista, né? São 3 exercícios básicos que ela passa. Encontro com o artista, que é você se permitir durante 1 hora, tem tudo a ver com o que você falou hoje. Uhum, É é, por isso até, que eu queria que você até uma falasse. ideia para as pessoas fazerem. Por exemplo, 1 hora, o encontro com é um date with.
The Artist. Então, assim, é um date de você com você mesmo, tá? O artista é você também. Então, você vai fazer um date sozinha, claro, porque não tem amiga, melhor amiga, marido, qualquer coisa parecida aí nesse caso. Você vai sozinha para um lugar que te divirta, um lugar bonito, um lugar cheiroso, bacana, divertido. E sabe? Aí você vai naquele antiquário, na loja de bijuteria, naquele café que é uma graça que você sempre Uhum. passa e nunca se dá uma meia hora para sentar lá e pedir um expresso, um cappuccino, um docinho, enfim, algo a loja lá da cigana, o antiquário, o brechó. Cara, quantas cores, texturas, descobertas tem dentro de um brechó maneiro na sua Sim. cidade, que você sabe, você passa, mas nunca tem tempo, nunca. Não é não é a hora da pesquisa que você tem que fazer, do concerto intelectual que seu amigo, sua amiga falou, cabeçudo, que você tem que assistir, não. Enquanto que o artista é a hora de você trazer, lembrar daquilo que te divertia quando você, por exemplo, começou a ler, a ouvir música, a dançar, sabe? Se você pode fazer o encontro com o artista em casa, botando para baixo aquela prateleira, sei lá, de história em quadrinhos que você não, que você tem aí empoeirada e de repente as meninas tinham papel de carta na minha época. Sei É, lá, tinha. entende? Cara, é É um alguma coisa que encontro. seja legal, divertido. Isso é um encontro com o artista, despertar, mais uma vez, cores, sabores, texturas, cheiros em você. Que Essa legal. é a E é o aumento chave de do artista. repertório, né, Celso? Porque você, para você que escreve, né, e que também forma esses novos Tudo é escritores, repertório. tudo é repertório. Tudo, tudo, tudo. Por isso que a gente não Mas, tem que mas ficar numa isso, coisa a só, né? chave da diversão, porque repertório já é uma palavra que tem uma energia. Eu tenho que trazer meu repertório. Já Uhum. leva a gente para o lugar do estudo, do que eu não sei, tenho que estudar. Ah, Você, tá, legal. artista, você não tem que estudar porra nenhuma. Não tem negócio de técnico. Você, artista, tem que lembrar da criança sapeca, safada, sem vergonha, Uhum. e literalmente sem vergonha que você era. E é Sim. isso que a Julia Cameron traz, sabe? Esse é o encontro com o artista. É se empoderar, se apossar, se reentronar nesse lugar de maluca, sabe? Uhum. Maravilhosa, criadora, que todos nós somos e que nós Perfeito. perdemos, esquecemos como adultos. Sim. Aí você tem uma caminhada, que pode ser Consciente, diária, né? pode ser uma vez por semana, sem fone de ouvido, Sem celular, apenas né? Acho que sem é. celular, Uhum. apenas andando e se conectando com os sons à sua volta, seja da natureza ou mesmo urbano. Sim. Então, assim, não tem desculpa, não se trata de, ai, porque toda a gente coloca bloco, né? É. Não tem uma minha cidade, não tem orla, minha cidade, nanã, minha cidade, Ana, tá nevando. Então, beleza, você pode fazer num lugar fechado, É. onde que você pode fazer? Sempre tem, E né? essa observação, né? Uma vez eu É. lembro que eu dei o processo Lado Escuro da Lua. E eu sempre fui doida, né? Com as coisas também igual você. E aí eu falei assim, eram 4 pessoas. Daí eu falei, gente, cada um vai com uma prancheta, vocês vão sem celular, sem nada. Eu nem sabia desse livro. Cada um vai fazer uma observação no quarteirão. Então, se você vai para a direita, você vai para a esquerda, você vai para lá, você vai para cá, e depois a gente vai se juntar, né, para falar da experiência pessoal de cada um. O que que vocês observaram nesse quarteirão que vocês nunca tinham observado, de repente? Eram pessoas aqui, sabe? E aí foi tão legal, Celso, porque as pessoas repararam, tipo, no formato do portão, sabe as coisas? Que nunca tinham Nunca tinham reparado. reparado na placa que não sei o quê. E aí, Olhar 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 o com o olhar de novo. turista, né? O É, olhar de viajante. exato. Olhar de viajante é a coisa mais linda, que você olha a lata de lixo da cidade que você está visitando. Fala, nossa, que Uau, como é diferente. diferente! É, Uau! Você vai lá no estado, nos States dessas moças aí, você fala: caramba, lá o bueiro sai fumaça, que maneiro, igual no filme. Tudo é incrível. novidade, A gente né? viramos crianças de 3 anos.
E na É. nossa cidade a gente perde isso. Agora, se vem de fora para cá, ou eu vou para Limeira, tudo para mim é novidade. Caramba, olha É lá, essa verdade, quando você vê. E esquina. pra mim era tipo, É, ai, é a mesma tudo lugar coisa. mais banal para Até a você. minha horta ficou É legal do céu. boring, tudo é boring, tudo é. É o tédio que agora o Dan e o Gary se debruçaram, É, né? A gente agradece para mostrar muito pô, como que a legal. gente. E o terceiro processo é o mais divertido, que é Muito bom, escrever gente. 3 páginas Matinais, matinais né? em fluxo contínuo, a lápis, num caderno especial que você separa para você, e você sai escrevendo as ideias, despejando as questões. Você só bota lá dentro, seu caderno é o seu amigo, é o seu conselheiro, e aí você recebe do caderno, quando você já vai despejando, no começo você, em geral, bota um monte de merda no caderno, sabe? Reclama pra caramba. Aham. Só reclama, é um monte de reclamação, mas o que é lindo, porque você vai tirando de você Criando, aquele tirando, troço. né? E aí, aos poucos, você vai abrindo espaço para você brincar com o caderno. Eu cheguei, e ela sugere isso num outro livro, não me lembro se é nesse livro, a você se comunicar com escritores que já morreram, ou pessoas que você admira, a Maria, cientistas, sabe, que ela admira, e aí o caderno serve para você. Ué, aí ele caiu. Ah, não, que mudou a configuração. Ah, o caderno serve para você se comunicar também, sabe? Ver possibilidades. Enfim, falei pra caramba também. Meu Não, Deus. imagina. Eu tinha caído aqui. É, mas obrigada, Celso, por todas essas informações. Eu até falei para ele assim, para ele repetir esse clube, que foi bem legal. Eu acho que é né, tem uns exercícios práticos. Quando você voltar da Itália, você pensa que eu tô dentro desse clube aí para eu refazer os meus exercícios, amigo. Muito obrigada pela participação. Eu te agradeço, queria então já fazer esse convitezinho. A gente vai voltar com o clube, com o Caminho do Artista. Uhum. Já marcou? Tá dado? Já temos uma data aqui que vai ser Março? em março, dia 3 de março, na Legal. terça-feira. Bacana. Olha lá, o que mais é possível, gente. Então, é isso, galera. Então, hoje foi uma questão de trazer esse olhar novo, de experimentar, né? Experienciar. E aí eu vou criar esse desafio para que a gente possa, sabe, junto, né? E compartilhando coisas novas pela primeira vez no nosso dia. E aí eu vou acompanhar esse processo de vocês até domingo. E depois eu vou pensar numa recompensa, igual o ratinho, né? Uma recompensa para nós que participamos desse desafio. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. E eu vou colocar também lá no nosso grupo os livros, né? Que a Cláudia até pediu aqui as indicações dos livros, os 3 livros que a gente citou aqui durante a live. E eu vou. Muito obrigada. Oba! Obrigada. E a todos vocês que vão assistir, né, futuramente, o que mais é possível.